artista! Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Que me trouxer de ferramenta eu uso. Nossa, não tem dor de cabeça nenhuma. Mas, Jânio, é exatamente essa palavra. Você está usando a AI como uma ferramenta, certo? No último trabalho que eu peguei já veio o rascunho de AI já pra mim. Do cliente. Do cliente? Do cliente. Olha só. Conte mais sobre isso. Fala, artistas maravilhosos! Tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Leferi. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 102 do Unhidecast. E o episódio de hoje é sobre concept art, coisa linda! O que todo artista deve saber, né? Olha que coisa linda, esse português maravilhoso. Saber sobre essa área, sobre essa profissão maravilhosa de ser um concept artist. Coisa linda, gastei meu inglês, tá? E para essa conversa aqui acontecer, para ser um papo super interessante e produtivo, a gente convidou dois instrutores, artistas maravilhosos que já moram no coração da Unhide. Um deles vocês já conhecem por aquela voz de veludo, aquela pessoa que tá com a gente toda sexta-feira de manhã, tomando café, falando sobre arte, com a Pink no colo, Janilzito Garcia, que também é instrutor aqui da Unhide de conceitos de storytelling para arte digital. Janilzito, muito bem-vindo. Obrigado, olá pessoas. Olha eu aqui também no Unhidecast. Invadindo todos os conteúdos possíveis da Unhide, Janilzito. Chamou, eu vou. Por favor, venha mais vezes. A gente estava te devendo vários convites do Unhidecast, então, por favor, volte mais vezes. Espero que você se divirta e nos divirta como você faz com as lives aqui na Unhide. Oremos. Vamos esperar, né, Janilzito? A gente tava falando em off aqui que a gente já tá meio atrapalhada das ideias, mas vamos esperar isso até o final, a gente surta ou se diverte, certo? Com certeza, chorrindo até o final. E temos aqui o nosso estreante e novo instrutor da Unhide School com um curso maravilhoso de cenários detalhados em 3D e 2D, um curso lindo, com Marcos Torres, que é Concept Designer. Marquito, é isso mesmo? Muito bem-vindo, Saline. E aí, pessoal? É um prazer estar aqui, né? Já ouvi vários Hidecasts, então é legal estar do outro lado aqui falando com vocês. E bora lá, então, falar sobre esse assunto hoje. Linda! Coisa linda, gostosa! Que isso, gente? É isso. Meninos, espero que vocês se divirtam, que a gente possa esclarecer diversas dúvidas sobre esse mercado, sobre essa profissão. Mas antes da gente ingressar aqui no nosso papo, a gente vai pros recadinhos rapidinhos e já a gente vai pra pauta. Combinado? Bom, e se você estiver ouvindo esse episódio, significa que o novo curso da Unhide School já está disponível. E o convidado desse episódio, o Marcos Torres, é o nosso novo instrutor da Unhide com um curso de cenários detalhados em 3D e 2D que mescla ambas as técnicas para te ensinar a criar um cenário super completo para te ajudar a destacar o seu portfólio. O link vai estar na descrição do episódio. Vale lembrar também que tem curso do Jânio Garcia aqui na Unhide, aprendendo os conceitos de storytelling para arte digital, e você vai saber como sua ilustração pode contar uma história e muito mais. O link desse curso também vai estar na descrição desse episódio. E lembrando que a gente vai começar o mês de outubro participando e criando o nosso Oktober na Unhide. Segunda, quarta e sexta, você vai aprender com nossos streamers maravilhosos diversas artes pro Halloween. Vocês vão aprender e criar com eles essas artes pro Halloween especial, que é o nosso tema do nosso YouTuber, e pegar ali, inspirações pro desafio do mês. Então, se liga que toda segunda o Randalzinho tá com a gente às 18 horas, às quartas a Aqualua tá com a gente às 16 e o Jânio tá com a gente às 11 horas da manhã na sexta-feira. Então, segue a gente por lá para assistir todo o conteúdo gratuito e participar do nosso Oktober de 2022. Meninos, não tem como eu começar esse episódio sem a pergunta direta, que já é aquela pergunta para tirar todas as dúvidas para quem
tá começando ou tem dúvidas ainda sobre o que é um concept artist, o que é, para que serve o concept art dentro do dia a dia, dentro do mercado de arte digital. Então eu vou convidar Marquito, que tá começando aqui agora, que tá estreando com a gente, inclusive com um curso dentro do tema, para explicar um pouquinho melhor para que serve o concept art. Marquito? Bom, concept art, assim, tentando traduzir de uma maneira melhor, assim, seria basicamente o planejamento visual que a gente tem numa etapa de pré-produção de um projeto. Então, digamos assim, eu vou fazer uma animação, eu vou fazer um jogo, eu vou fazer um filme. É aquela parte em que a gente imagina isso visualmente antes, de fato, da gente botar a pum na massa. Então, digamos, se a gente for fazer um jogo, antes da gente fazer um modelo 3D, antes da gente fazer um gameplay ali rolando, se for um filme, antes da gente começar a gravar. Então, é toda essa etapa que vem antes e como que a gente consegue deixar isso claro visualmente para quem tá conduzindo o processo. Daí pode ser um diretor de arte, enfim, daí se encaixa em cada caso. Coisa linda! Nossa, você usou um termo maravilhoso de projeto, é um planejamento, quer dizer. Elegante. Eu achei elegante, né, Jânio? Muito diferente da gente, né? Que Nossa. tipo assim, a gente já... Ainda bem que você não começou comigo. Então, Jânio, eu jogo pra você. O que um concept artist faz? Porque aí, a gente falou legal, eu acho que o Marquito deu um contexto legal, que é o planejamento, mas e aí, no dia a dia, Janezito, como que isso funciona pra quem acorda e dorme, criando e fazendo projetos aí mais voltados direcionados, né, pra essa linha de concept? Então, o que a gente faz? Oxe, vocês acreditam que esses dias eu tive que explicar isso em inglês? Oh, que meu Deus. gostoso! Gente do céu, eu tô acostumado a falar isso aqui na nossa língua. Você quer fazer isso em inglês também? Deus me livre. Pode ser Uma inglês. experiência linda. Pode ser, não pode, Marquito? Eu acho que Pode. acho que ia ser incrível. Quem sabe Jânio, faz ao vai lá. vivo. Não, Exato. não vai. Imagina, gente, que vocês vão chorar comigo aqui. Certeza que vocês querem isso? Então aperta a tecla. Gente, eu não sei falar. A tecla? Aperta, nem em português, vai dizer em inglês. Então aperta a tecla SAP, Januzito, explica pra gente. Então eu vou explicar a diferença entre Concept Art e Illustration. Por favor. Que foi o que me perguntaram numa live lá, eu não estava preparado para isso. Boa. So, what's up, guys? We're gonna talk about concept art versus illustration. When you're an illustrator, your não, job Jânio, is gastou. Já foi? Já foi? Já valeu. Pode ir pra português agora. Peraí, deixa eu apertar a tecla saca. Aí, pronto. Coisa linda. Bom, o que a gente faz? A gente é aquele artista que tem que aprender a controlar a ansiedade, porque a gente entra lá no comecinho do projeto e só pode postar depois que tá pronto. Certo. Verdade. Porque sempre tem um contrato de confidencialidade que dura 4, 5 anos e aí a gente se ferra muito. Certo. Então assim, vocês só vão ver trabalho nosso daqui 3 anos que a gente tá fazendo hoje. E aí o portfólio já foi contra os projetos, né? O pessoal olha lá e fala assim, essas pessoas não trabalham, não é possível. Eita, Trovão, muito obrigado pela sua participação especial. O PAN tá putaço aí. Mas eu acho que você tocou num ponto muito legal, assim, que é, tipo, a gente só posta depois de muito tempo, porque o trabalho é aprovado. É o início de todo o projeto, né? Tipo, a gente pode dizer que a idealização visual, acho que planejamento, assim como o Marquito trouxe, para tudo poder efetivamente começar e ser distribuído para as respectivas áreas, né? Seja de como o projeto vai ser desenvolvido, seja um filme, um jogo, uma série. É isso. Muito por aí. A gente tá na gênese. A gente senta juntinho com o pessoal ali que idealizou o produto ali, os roteiristas. E aí eles falam assim pra gente, olha, eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas eu não sei como colocar no papel. Brilha. Aí você pergunta assim, legal, me passa o conceito, assim, o que você pensa? Ele fala, então, aí que tá, eu não sei exatamente o que eu quero. Mas eu sei que a gente quer alguma coisa. E por isso que você tá aqui, campeão. Entendi. Essa que é a parte que dói. O que você ia falar, Marqueta? Não, essa é a parte que dói, porque isso que diferencia muito, acho que um ilustrador de concept art. O concept art está muito mais preso na ideia e em fazer isso ficar visual do que necessariamente em tornar isso ilustrativo. Então, muitas vezes tu não precisa necessariamente fazer o melhor acabamento do mundo, mas tu precisa tangibilizar aquilo. Sim.
Cara, e é muito interessante os 2 pontos já que vocês trouxeram no começo do episódio, porque, assim, digamos, como o Jânio falou, né? A primeira etapa é onde todo projeto ele começa. Precisa ter, né, um pouco mais de paciência antes de começar a criar. Porque envolve a etapa de conseguir entender o que o cliente quer para conseguir passar isso pro papel, pra tela, né? Enfim, seja para o canvas que for, para conseguir fazer o projeto acontecer. Eu sei que existem pontos, né, que são muito difíceis a gente falar o que é ser bom e o que é ser ruim em ter um bom concept art. Mas dentro da experiência de vocês e pelos diversos trabalhos que vocês já fizeram, vocês conseguem identificar assim ao longo do tempo, da carreira, o que mais se destaca para vocês falarem que isso é um concept bom, isso é um concept que ainda pode melhorar? Sabe, se são traços, se é escutar mais o cliente, se é propor junto do cliente. Vocês têm aí alguns pontos de observação? Ah, tenho certeza que o Marcos vai mandar muito bem nessa. Jogou pro Marcos expectativas. Não, o cara manja muito. Eu vou fazer o curso dele. Faça. Sim, manja mesmo. Tem 3 coisas, assim, que eu falo até. Também me perguntaram isso há pouco tempo, recentemente. O que precisa, assim, digamos assim, pra ter um concept bom, assim. Na minha concepção, né, vamos usar essa palavra aqui, são 3 coisas. Primeiro, tu tem que ter ideias boas, ou seja, um conceito bom, bem pensado. Tu tem que ter uma funcionalidade, uma viabilidade e a apresentação e clareza do que tu tá fazendo, assim. Então, o que eu quero dizer por isso? Primeiro, a tua ideia, ela tem que estar bem fundamentada, assim. É muito daquilo que a gente fala, não adianta dourar a pílula. Muitas vezes a gente vê uma coisa que, poxa, tá um acabamento muito legal, mas a ideia, ela é muito trivial, ela é muito boba. Não adianta ter o melhor acabamento do mundo se a ideia não é legal, sabe? Então, vamos pensar na gênese, justamente, ter um conceito legal. Depois disso, a questão de funcionalidade e viabilidade é muito de tu conseguir transformar aquilo em algo tangível. Digamos assim, tu pede pro cara, faz pra mim um carro de tal maneira, e daí, tipo, o cara faz o carro e não tem espaço pra caber uma pessoa, sabe? Tipo, a gente tem que pensar algumas questões desse tipo que torne aquilo acreditável, entre aspas, ou seja, tem que ter uns 30% de credibilidade, na realidade, uns 70% de legalzice que eu falo. Boa! Nossa, conselho importantíssimo. E o terceiro ponto que eu falo é mais a questão da apresentação e clareza, no sentido de que nem todo concept ele precisa ter um ultra acabamento, ou ele precisa ter um acabamento específico, ou precisa ser feito no 3D. Ele só precisa estar claro aquela ideia e estar objetiva. Então, muitas vezes, tu pode ver até mesmo no ArtStation, em alguns desses sites, que muitos dos concept artists nem chegam necessariamente a renderizar, assim, o trabalho. Muitas vezes é um trabalho só de linha, é um trabalho muito mais descritivo, que eu falo, assim. Então, se tiver bem descritivo o teu concept, isso é muito mais interessante do que ele tá necessariamente bem acabado. E se a gente conseguir acrescentar ainda mais um storytelling, né? Pra levar e justamente conduzir toda essa construção do concept, também é um diferencial, enorme, né? Ou não? Incrível. Saber contar a história faz toda a diferença. Mas pro concept tem um balanço, né? Você ser meio que contratado para resolver problema no concept. Boa. Então a galera chega com você, pra você e fala assim, olha, eu preciso de uma arma. Fala, coisa boa, hein? A arma, quem que usa? esse personagem aqui. Nesse universo que vocês estabeleceram, todo mundo tem super força? Não, é todo mundo humano normal. Legal, então eu não posso pirar no tamanho da arma, tá? Tem que ser uma coisa que uma pessoa segure. Aí beleza, quem que tá segurando? É uma pessoa de uns 20 anos. Fala, não tem a mão tão grande. É homem ou mulher? Mulher, então tem que ter uma empunhadura boa ali. É a bala? É a laser? Como é que funciona? Aí você tem que ir fazendo perguntas para resolvendo problemas, meio que já antecipando esses problemas, porque a próxima equipe que pegar as suas anotações visuais, vamos dizer que o concept é isso, eles vão ter que fazer aquilo lá em modelagem, eles vão ter que depois passar para a equipe que vai animar e assim por diante. Se você erra no começo, provavelmente o pessoal lá na frente vai falar, olha, não vai funcionar não, volta lá pro rascunho, porque a gente vai ter que repensar melhor essa ideia aqui. E esse exemplo de uma arma, você imagina que num cenário gigantesco de possibilidades, se você tá lá no comecinho pensando em tudo isso.
E as variáveis que podem acontecer dentro disso, né? Vamos pegar esse exemplo que você deu aí da arminha, pra acho que a gente tentar contextualizar um pouquinho, assim, que você trouxe vários detalhes de perguntas, que é mais sobre fazer a pergunta certa do que qualquer outra coisa, né? É mais sobre entender qual pergunta vai ajudar no seu processo criativo, digamos assim. Exatamente. Se você souber o que perguntar, você já tira, acho que 50% de uma dor de cabeça que você não vai precisar ter, assim. Você só vai na cozinha pra pegar café, você não vai pegar remédio. Boa. Então, você vai... Por exemplo, coisa boba. Você fez ali o concept. Você não sabe o que é o produto exatamente. Só falaram que é um jogo. Aí você fala, é um jogo. Tá, mas o jogo pra que plataforma? A gente vai pôr aqui celular, tablet. Tá bom. Então é low poly, né? É low poly. Pronto. Você não pode pirar na quantidade de detalhe que você colocaria na arma. Porque você vai cagar no restante da galera. O pessoal vai querer te matar. Então você tem que já pensar uma simplificação visual pra quando o pessoal do 3D pegar aquilo lá, eles não querem xingar sua mãe. Sim, sim. É planejamento mesmo. Fazer um planejamento visual que vai contemplar tanto a questão conceitual como uma questão de produção, assim. Se tu não pensar como transformar aquela ideia numa coisa legal, mas ao mesmo tempo não pensar no lado de produção, tu vai te encrencar, assim. Então tu tem que saber equilibrar essas duas coisas. Total. Eu acho que isso tá sendo tão... É um papo tão esclarecedor, assim, porque tem essa diferença, né, de resolver problema e ilustrar, exige muito de uma paciência também do profissional que quer se tornar um concept artist. E eu vejo muita similaridade, por exemplo, no trabalho de um designer. O designer também é um profissional que resolve problemas, só que diferente da entrega de um concept, né? Que às vezes está envolvido em algum projeto, às vezes um pouco maior. O designer resolve o problema ou de uma forma editorial, ou resolvendo um problema em uma marca, uma identidade visual, etc. E durante tantos anos que eu trabalhei como designer, eu acho que eu também resumia muito a minha prestação de entrega, que era justamente... diminuir a quantidade de perguntas que eu faria, não porque eu não queria me envolver no projeto, mas saber direcionar essas perguntas. Só que eu só soube direcionar essas perguntas no dia a dia, no mercado, né? Eu só soube direcionar essas perguntas entendendo quais perguntas eu acertava ou não. Mas óbvio que eu tô falando assim, eu era uma profissional freelancer, eu não tinha... não estava dentro de uma empresa que vinha com um atendimento para me entregar isso. E como funciona isso para vocês? Tanto para quem trabalha em estúdio ou para quem é freelancer? Vamos colocar um exemplo de quem está trabalhando num estúdio, por exemplo. Já chega para vocês um material decupado para vocês criarem a partir desse material? Ou vocês precisam ir atrás dessas informações? E assim, e qual a diferença vocês sentem de ser no freela, um trabalho que você faz de freelancer e um trabalho que você faz para um estúdio? Vocês sentem que às vezes vocês têm mais liberdade em um do que outro? É mais fácil lidar com o estúdio porque tem alguém remediando? Ou é melhor lidar com o cliente porque a mensagem fica direta? Como que vocês sentem isso aí nesse contraste de estúdio e freelancer? Não, é que isso depende também muito do tipo de ciclo de projeto que tu tá participando, digamos assim. Quando se trata de publicidade, vai ser diferente de quando é com animação, de quando é com jogos, principalmente digamos assim, pelo ciclo em si. Um projeto de publicidade vai durar semanas, às vezes no máximo um mês, sabe? E uma animação vai durar meses, um jogo vai durar anos, sabe? Então, existe até uma questão de como é que a direção de arte é colocada lá no princípio, assim, nessa etapa de pré-produção, digamos. Vai pegar um trabalho de publicidade, muitas vezes eles vão fazer aquele clássico, a gente quer pagar pra ver, sabe? Tipo, sim. Vamos ver o que sai, sabe? A gente não tem muita ideia, a gente quer ver o que vai aparecer. E pode ser um pouco estressante, muitas vezes, porque a gente quer ter um pouquinho mais de contexto, né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer nesse tipo de situação é que tu vai ter que meio que prensar, digamos, teu cliente pra tentar entender, espremer ao máximo dele essas informações, sabe? Diferente de, digamos, um projeto de animação, que provavelmente já vai ter uma direção de arte específica, já vai ter uma linha específica do que eles querem, já vai ter um roteiro, assim, escrito das coisas que eles precisam, então... Mais direcionado, né? Exatamente, mais direcionado. E num jogo eu acho que isso é mais afunilado ainda, porque muitas vezes, dependendo, já teve um outro
não necessariamente um outro concept art, mas até às vezes o diretor de arte já setou, digamos assim, como é que é o tipo de acabamento que ele quer, ou como é que é mais ou menos o processo que tu tem que fazer até mesmo pra conseguir entregar o concept, sabe? Aham, entendi. Janesitos, contribuições? Nossa, concordo demais. E olha, varia tanto de projeto pra projeto. Não é nem de casa pra casa, tipo, depende do estúdio, depende do projeto. Entendi. Eu fico trabalhando de freela, então eu conheço bastante estúdio que eu nunca trabalhei. E assim, às vezes você tá um mês em um, outro mês em outro, e o pessoal quer você pra 6 meses seguidos, às vezes uma semana. Você vai vendo como que cada um lida com o produto. E aí você vai fazendo as amizades com os diretores de arte, alguns você nunca mais quer trabalhar na vida, essas coisas assim, normal do mercado de trabalho. Mas é tudo assim, você vê que são pessoas do outro lado também. O cliente, ele mais está precisando da sua ajuda do que das suas mãos, às vezes. Entendi. Então o cara chega pra você falando assim, me salva. Eu quero fazer este produto, mas eu não sei exatamente como. E às vezes o cara já... Sabe, é um cliente assim já estabelecido no mercado. Já vem tudo decupadinho, bonitinho, assim, com PDF maravilhoso, reuniões agendadas, mas é raro, viu? É um trabalho que tem que ter muita organização também, até não, né? Principalmente sendo freelancer, pra conseguir organizar todo essas miudezas, né, que cada projeto envolve. Demais. Você tem que, assim, ter uma organização. Como ilustrador já tem que ter, né? Vocês estão me ouvindo e vocês estão com vergonha. Não adianta, eu odeio uma tabela. Nunca vi tabela matar ninguém. Então, assim, como concept, você tem que ter mais ainda. Porque você vai ter que ter a pastinha com o nome do cliente. Dentro da pastinha tem que ter o projeto que você está trabalhando. Lá dentro você tem que organizar tudo por coisa que eu já peguei, já entreguei, rascunho enviado, rascunho com feedback, sem feedback, o cliente mandou esse link, pastinha de referências de cada coisa, tem que ser assim muito organizado. E aí eu vou aproveitar o tempo de vocês para dar uma dica aí de ouro pro pessoal. É assim, você, gente, vai entregar o seu trabalho pra esteira andar. Você entrega o PSD nomeado, bonitinho, com as camadinhas tudo organizadinhas. Se possível, põe cor e perfume. Olha! Põe o nome certinho, assim, vê assim, vou mandar, beleza, deixa eu ver aqui se especificaram tamanho, pixel, se especificaram DPI, deixa eu ver se tem que ser RGB, se não tem que ser uma outra loucura. Você vê direitinho, na hora que você mandar assim, você vai fazer uma equipe inteira muito feliz. Boa. Nossa, mas vão te chamar sempre. Boa. Porque não é só a habilidade de desenhar, é a habilidade de ser profissional. Exato. Posso fazer um jabá aqui também? Sempre, tem, óbvio. Por sinal, põe pra fora. Tem, por sinal, o último capítulo do curso, vai sair aí, ele fala bastante sobre isso, eu falo um pouquinho como é que eu faço pra decupar essas coisas, porque realmente fica muito complexo às vezes, e como é que a gente consegue não ficar ansioso com isso, porque parece que é muito pra cabecinha, digamos, né, muito pra gente conseguir colocar em dia, assim, quando a gente olha, sabe? Mas parte do trabalho é isso. Como eu falei, é muito também pensar que isso é um trabalho de planejamento, não é só um trabalho artístico, entende? É um trabalho de organização das ideias, digamos, de maneira visual. Então, envolve justamente tu conseguir deixar isso claro, não só pra ti, mas também pra quem tá vendo isso. O que vocês podem dar de dicas realmente pra ser notado pelo mercado de trabalho, ser notado por estúdios? Porque a gente sabe, falta às vezes uma oportunidade, e essa oportunidade é porque às vezes as pessoas trabalham com profissionais que já estão acostumados, enfim, mas novos talentos são sempre bem-vindos. E aí, justamente é isso, assim, o que um profissional de concept pode fazer para se diferenciar um pouquinho no mercado e para estúdios? Vocês têm alguma dica, algum conselho? Bom, vamos lá. Eu acho que tem o básico, né? Que daí eu acho que não é só necessariamente pra concept, que são aquele tripézinho clássico, né? Que é tu ser gente boa, ser competente no teu trabalho e ser profissional, sabe? Que são 3 coisas que tu tem que saber diferenciar, assim. Se tu conseguir ter pelo menos 2, tu já consegue trabalho. Se tu tiver as 3, tu vai conseguir uma carreira, digamos assim, né? Deslanchar. Vai te destacar, de certa maneira. Mas daí quando tu entra mais específico dentro de concept, eu acho que volta pra aquilo que eu comentei antes, assim, que é basicamente ter boas ideias,
Pensar boas ideias, pensar a questão de viabilidade, funcionalidade das coisas, pensar apresentação e clareza. É basicamente isso, entende? Então, se tu consegue ter ideias legais, despirocadas, ótimo, sabe? Tu já tem, digamos, uma das coisas. Tu consegue tangibilizar isso, fazer isso parecer algo que poderia funcionar, legal. E se tu conseguir apresentar isso de maneira clara e objetiva para as pessoas, ficar claro aquilo lá que tu quer transmitir, né? Porque entra muito a questão da comunicação. Digamos que é basicamente essas 3 coisas que tu precisa ter no teu portfólio, na maneira como tu apresenta o teu trabalho e também como profissional, assim, porque basicamente essas 3 coisas podem se aplicar também até como tu te comunica, sabe? Sim. Tu tem que vender, de certa maneira, é quase uma coisa publicitária. Tu tem que vender uma ideia ali visualmente, tu tem que mostrar que ela funciona, sabe? Tipo, ela tem que estar apresentável, então, sabe? Pra mim, sempre dá uma volta nessas 3 características. Total. A gente tem que lembrar que a gente também nós somos o nosso próprio vendedor, né? E a postura do vendedor também diz muito sobre a venda que ele tá conseguindo ou não fazer. Perfeito. Janizinho, que feedback que você pode dar aí, principalmente nesses últimos projetos que você tem pego? Tem pego projeto pra fora? Tem trabalhado de tudo quanto é lugar? Pra tudo quanto é lugar nesse mundo? Conselhos, Januzito? Tem um monte. Se deixar, nós ficar falando aqui até 8 horas da noite. Por favor. E às vezes não é nem conselho, é só desabafo. Eu acho que eu vou resumir com tem que ser caprichadinho. Capricho. Essa palavra, carinho, capricho, tipo cafuné. Você tem que ser como se fosse um cafuné nos seus possíveis clientes. Mesmo que eles sejam carecas. Então, assim, se a pessoa, você tá flertando com o cliente, você pôs uma roupinha bonita, tal, tomou um banho, você sabe falar bem, se comunica. Isso daí é o seu portfólio, você nas redes sociais, isso daí. E aí você tá flertando ali, fala, olha só que profissional caprichadinho. Olha, tá, os iconezinhos bonitinhos ali no Instagram, olha só que bonito. Você viu que essa pessoa colocou um thumbnail dos projetos dela. Olha que capricho. Não é a imagem que tá dentro do portfólio enfiado ali de qualquer jeito. Não, tem um zoom. Isso. O pixel até história. Não, tá caprichadinho. Então ali a pessoa já começa a falar, olha, acho que esse é um possível candidato. Já entra no seu portfólio, vê que você disponibiliza meios de ser encontrado. Que isso daí, essa bola de cristal, os clientes não têm, gente. Não tem. Sim. E normalmente o pessoal que tá pegando, assim, buscando novos talentos, eles não têm muito tempo, assim. Quem tem, né? Mas eles têm menos ainda. Sim. Então, se você deixar tudo facinho, ter o seu Linktree, ter alguma coisa assim, o seu nome ser fácil de encontrar na internet, você chama João Alves, tem 300 no mundo. Daniela Garcia, tem 400 no mundo. Não, faz um nome legal, artístico, dá um jeito aí de você ser encontrado. Então, acho que é a primeira parte. Depois que começou a trabalhar, vamos pelo básico, que é você responder e-mail na hora certa. Parece besteira, não é, gente. Responder e-mail, assim, escrever, não precisa ser formal, não precisa ser, nossa, essa peru vai de caminho, não. Mas assim, escreve direitinho, revisa 10 vezes antes de enviar. Sim. Certeza que tem ali uma data que você inverteu. Certeza que tem ali. Se inverteu o mês com o dia, não vai dar certo. Então, revisa. Isso é a mesma coisa pra Discord. Se você não mexe no Discord, eu acho que eu não tenho um cliente que usa Discord nessa vida. Passe a mexer. Discord, inclusive tem o Discord da Hyde. Você levantou a bola? Café a gente do corta. Povo. Café do Povo. Link na descrição. Pega essa daí. Vocês vão ser muito bem recebidos lá no Recôndito dos artistas. É verdade. Tem mais uma coisinha. Desculpa, eu já tava falando. Não, mas venha, que aqui agora é essa bagunça. Perdi o controle do podcast, gente. Desculpa. Vamos queimar colchão agora, né? Vamos queimar colchão, é isso. Não, eu ia dizer que tem uma coisa também que eu acho que é importante sempre lembrar, que é tu tá ali pra resolver um problema, assim, sabe? Então, se tu conseguir ter essa abordagem até na hora que tu vai te comunicar com a pessoa, é uma coisa meio psicólogo mesmo, assim, do tipo, olha, vamos tentar resolver isso aqui junto, sabe? Ele não tá te fazendo necessariamente um favor, assim, do tipo, tá te chamando ali só porque gosta da tua arte, ele tá querendo tua ajuda, de certa maneira. Então, ser solícito, assim, pode até te abrir portas pra conseguir
outros clientes, assim, se quiser abordar a pessoa e dizer, olha, eu vi que tu tá fazendo tal coisa, tu já pensou em fazer isso aqui, sabe? Tipo, o que tu acha? Chegar com uma proposta, às vezes acaba rolando coisas bem legais, assim, sabe? Pô, cara, total. De acordo. Tem que... E isso também é uma dúvida que eu tive quando a gente estava conversando. Existe muito essa cumplicidade em conseguir co-criar com o seu cliente ou, enfim, com o estúdio? Porque, tá, tudo bem, vocês ali estão dando, como vocês falaram, né? Vocês estão resolvendo os problemas e colocando no papel a ideia que tá na cabeça de outra pessoa. Às vezes é muito difícil conseguir fazer isso, principalmente quando a pessoa não sabe o que ela quer. E que a gente sabe que é a maioria dos casos. Mas existe uma eu sei também que varia muito, mas existe uma troca dentro da profissão que vocês se sentem mais à vontade em co-criar, assim, com as pessoas? Pagando bem, não tem essa não. Faça o que tu quiser. Nossa, co-criar, criar junto, criar depois, mas vamos pensar pelo projeto, tá? Vamos pensar assim, Jane, eu quero que você desenhe uma arma laser e vamos supor que você é especializado em ser concept de arminhas, por exemplo. Armas pra jogos. Tá, pronto. Armas pra jogos. Você já tem uma certa bagagem nisso. Você já tem uma certa experiência nisso. Então, tipo assim, eu tô colocando um comparativo até um pouco com design gráfico, porque todo mundo acha que é designer um pouco, né? E eu acho que algumas pessoas até são mesmo. Tem conselhos que valem muito a pena ser escutados e tem conselhos que são técnicas e que a gente sabe na prática que não dá certo. No design gráfico, às vezes é muito difícil a gente impor a nossa opinião, porque o cliente acha que só pode ser feito de um jeito, é só um modo. Mas no concept eu acho um pouco diferente, porque vocês acabam entregando um pouco mais aprofundado, talvez, um projeto. Ou é uma impressão minha, assim, é justamente isso que eu quero saber. As pessoas metem mais o dedo ou elas respeitam um pouco mais, assim, a profissão de um concept? Polêmico. Olha, é que assim, varia tanto que eu não sei nem se dá pra tirar um IMC dali. Tá, entendi. O índice médio de... Não dá. É que, por exemplo, teve um caso assim do diretor de arte. Todo mundo muito legal, graças a Deus. Todo mundo muito legal. Precisamos pensar aqui numa protagonista pra um joguinho mobile. Legal. Essa daqui é ela, Aí você já bate o olho assim, na explicação, fala assim, beleza, então. Assim, eu sempre vou ter que desenhar ela meio com aquela mãozinha de Playmobil, né? Sim. Uhum. Aí o diretor fala assim, rapaz, não tinha pensado nisso? Porque o jogo meio que, né, não vai permitir você desenhar os dedinhos e tal. Não tem resolução pra isso. Eu falei, então. Aí a pessoa vai correr atrás das respostas pra você. Entendi. Então, essa contribuição é muito importante. Entendi. Maravilhoso. Até porque senão fica sendo uma veia só, né? De um lugar só. A informação vem só de um lugar. E aí, por isso que eu falo sobre o co-criar, sabe? Porque assim, a gente vê muitas mudanças de projetos onde o concept é uma ideia e na parte final ele acaba indo pra outra, que são mudanças que às vezes acontecem no meio do projeto por diversos casos. Então não pode também ser muito apegado, né? No trabalho que você tá propondo. Porque tem gente que é muito apegada. Não mexe no meu concept. E não, né? Pode mexer no concept? Deve, na verdade. Pode levar pra casa, tomar banho junto. Sujando escalona muito rápido. O que você ia falar, Marguita? Não, eu acho que deve, assim, na verdade, é ali que as coisas têm que ser mexidas à exaustão, assim, uma coisa que sempre comentam quando tu olha digamos assim, um portfólio de concept, é tu ver quantas iterações se teve até chegar àquela ideia final, e isso é uma coisa muito importante, é uma característica muito importante para um concept artist ou um concept designer, enfim, que é tu conseguir iterar e botar aquilo na exaustão, assim, fazer o máximo de variações e pensar o máximo de ideias em cima daquela mesma conceito, sabe? Então, Sim. Tu deve mudar, tu deve testar ao máximo para chegar na melhor ideia. Então, não é a etapa de deixar bonito, digamos, como a gente fala, não é ilustrativo. É muito mais conceitual, muito mais do design também. Por isso que existe também essa diferenciação, que ainda não é tão falada hoje em dia, mas existe o concept artist, existe o concept designer. Tem um que vai se preocupar ainda com uma parte mais artística e tem um que vai se preocupar muito mais com a questão do design em si, entende? Amém. Pois era, essa pergunta tava na ponta da minha língua. Me fala, por favor, a diferença de um concept artist para um concept designer, assim, citando, eu sei que você passou aí por cima, mas se você conseguir aprofundar um pouquinho, porque vai que tem pessoas que estão querendo ser
concept design e eles falam assim, gente, mas espera aí, eu quero mais focar na usabilidade do que necessariamente na beleza. Então, você consegue explicar pra gente um pouquinho a diferença de um e de outro? É mais ou menos isso que tu acabou de falar, sabe? O concept design, ele vai ter muito mais essa questão de deixar objetivo e claro aquilo que quer passar, mas pensar a questão da viabilidade daquela ideia, do que necessariamente ser ilustrativo. E muitas vezes o concept art ele acaba sendo ilustrativo do tipo, olha, vamos pedir pra gente fazer, sei lá, um framezinho que vai ser o mood do filme que vai lançar ou da animação, sabe? Isso é muito mais... É uma concept art, tá? Só que ela é muito mais uma concept art, digamos, ilustrativa e muito menos funcional, entende? É muito diferente de me dizerem assim, olha, eu quero que tu pense aqui como é que é o veículo que vai aparecer aqui no filme, quero que tu mostre todas as vistas dele, quero que tu mostre como é que entra o personagem, sabe? Isso entra muito mais uma questão de design, até de apresentação dessa ideia. Entendi. Que massa, que massa. E aí de novo, assim, né? É muito mais sobre a usabilidade do que... Por exemplo, mas o Jânio até deu um exemplo legal aí do conceito da arma. Pelas perguntas que o Jânio fez, ele já conseguiu até direcionar um pouco. É a laser? Então, tem que ter um aparato ali, né? Que é um design que mostre um pouco como que a arma vai responder. Se for uma boquinha que vai sair laser do que vai sair bala. Então, são perguntas também que são um pouco mais direcionadas ou não? Tô inventando? Mas são perguntas mais direcionadas nesse sentido de entender como é que isso funciona e como é que isso se aplica dentro daquele contexto e como é que a gente pode deixar isso legal e ser coerente, entende? Então, entendi. Tem muito essa preocupação com a lógica, entende? É uma coisa até que eu falo bastante no curso, é de como é que a gente consegue deixar tudo isso coeso, assim, sem também deixar de ser legal, sabe? Entendi. Total. Você opera como se fosse um ilusionista. Não precisa ser realista, precisa parecer que faz sentido. Exatamente. Legal. Você vai fazendo as perguntinhas assim, tipo a arminha laser. Vai ser a laser, beleza. Mas uma pergunta assim, o personagem, se for um jogo, o personagem, na hora que tem um número X de tiros nessa arminha e depois ele recarrega, aí a pessoa fala, é legal, porque ficou uma animaçãozinha e tal. Então eu tenho que fazer uma arma laser, mas ela tem que ter um pente. Ela tem que ter algum dispositivo que abra ali, pule uma cápsula, qualquer coisa assim, pra eu recarregar ela. Aí você já tem que pôr isso no seu design também. Entendi. Isso tudo vai ficando cada vez mais... De novo, perguntas dentro de perguntas que vão chegando no resultado final. Isso. E se você tá curtindo esse papo massa com essas duas feras aqui das ilustrações e tá a fim de saber mais e ficar mais fera ainda nos seus concepts, o curso de Photobashing para Concept Art com Rafael Falcone vai te ensinar aí desde todas as técnicas básicas para criar uma manip e também criar conceitos de cenários fantásticos, combinando foto com uma pintura digital. E além disso, para dar aquelas impactadas na sua cena, sabe? Desbloquear um mundo de possibilidades maravilhoso para você criar nos seus trabalhos e com a sua imaginação. O link desse curso maravilhoso também vai estar na descrição do episódio. Então eu quero fazer uma pergunta polêmica agora, que eu não sei se é polêmica, mas a opinião de vocês. Uso de inteligências artificiais para ajudar a desenvolver concepts. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham uma boa oportunidade? Vocês têm gostado do que tem aparecido? Gosto. Com fritas grandes e Coca-Cola acompanha. Pô, o que me trouxer de ferramenta eu uso. Nossa, não tem dor de cabeça nenhuma. Mas, Jânio, é exatamente essa palavra. Você tá usando a AI como uma ferramenta, certo? No último trabalho que eu peguei já veio o rascunho de AI já pra mim. Do cliente. Do cliente? Do cliente. Olha só. Conte mais sobre isso. Já veio, falou, a gente precisa desse figurino aqui, agora eu sambando nas palavras para entregar. Preciso desses figurinos aqui para X personagens. A gente fez uns testes com o Midjourney, ele cuspiu isso aqui, a gente gostou disso. Aí eles foram meio que decupando, olha, nisso aqui ficou bom o shape, nesse aqui ficou bom as cores, nesse aqui eu gostei do conceito geral. Aí você meio que pega tudo aquilo lá e já tem um ponto de partida. Caramba! Foi bem legal, porque como eles não desenham e se expressar em palavras e ter alguma coisa pra mostrar pro concept já ajuda muito. Sim, nossa, com certeza. Isso, você sentiu que isso acelerou a sua entrega? No sentido de, tipo, não só tempo, mas como tudo, assim, abrir um caminho pra você?
Eu já fui fazendo perguntas de volta em cima daquilo lá pra pegar mais informações e aí fazer o primeiro rascunho. Isso ajudou muito. Então, assim, não vi problema nenhum. E mais uma pergunta. Isso afetou no orçamento que você passou, Jânio? De forma nenhuma. Se pudesse cobrar mais caro, eu cobrava. Ah, mas sempre, né? Sim. Não, o que eu quero dizer é, tipo, sabe, a pessoa fala, mas hoje eu tô te mandando aqui um rascunho do que eu quero. Você vai me cobrar acima disso? Não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que ter um azar pra pegar uns clientes chatos assim. Ah, mas você não duvida da capacidade do Não, cliente, de forma nenhuma. Mas aí você tem que ter a delicadeza de responder, né? De forma profissional e direta. Que é... Fala assim, meu senhor, eu estou sendo cobrado pra fazer concept. Então eu assumo a partir daqui. Perfeito. E aí, Marqueta, sua opinião sobre inteligência artificial? Tem esses dois vieses, né? Tem tanto lado, que nem o Jânio falou, de virar um material de referência pro cliente, assim, porque justamente se ele não sabe utilizar o lápis ali, ele vai conseguir usar as palavras ou não, né? Porque muitas vezes o cliente não sabe expressar o que ele quer, né? Então ele vai escrever e vai sair uma coisa muito estranha. Sim. Sentiu uma mágoa, hein? Não, mas é que muitas vezes o cliente não sabe muito bem dizer o que ele quer. Então mesmo que ele escreva, mesmo que a máquina faça por ele mesmo assim ainda não vai chegar no lugar, sabe? Muitas vezes ele precisa de um condutor. Vai precisar de alguém que nem nós, sabe? Total. Mas legal ver que já existem clientes mais pra frente, assim, que o Jânio falou que conseguem utilizar isso de uma maneira boa, assim, certinha, pra ter uma referência refinada, né? É que utiliza como uma ferramenta, né, na verdade, não utiliza como uma solução. Eu acho que a gente, é igual o Jânio falou, assim, é controverso, Coca acompanha, eu acho que é um caminho... A gente falou isso no Ridecast aqui com o Milton e com o Rafa, que é uma ferramenta que vai facilitar o seu trabalho, mas que ainda não vai fazer o seu trabalho por você. E provavelmente nunca vai fazer, porque as coisas elas vão melhorando e elas vão, enfim, evoluindo, né, de um trabalho para outro. E os pontos finais e o detalhe e o carinho que o Jânio mencionou, ainda uma máquina não consegue fazer, porque isso ainda é um trabalho que... Acho que tem muito de humano, né, dentro desse carinho, assim. Então... Mas vocês gostam dessa ideia, desse caminho que a gente tá traçando em misturar a inteligência artificial para melhorar a nossa mão de obra? É algo que provavelmente só vai crescer, né, daqui pra frente. Tem uma outra questão até, fora essa do cliente, né, que a gente tinha falado, que é como é que tu aplica isso no teu processo, assim. Até eu andei postando umas coisas lá no grupo da Unhide, de uns experimentos que eu andei fazendo... Porque, assim, existem 3 partes que a inteligência artificial pode entrar no teu processo de trabalho. No início, no meio e no fim, certo? No início seria basicamente tu gerar uma ideia lá através de texto, enfim, através de uma silhueta. Tem vários métodos hoje em dia que tu pode usar. A partir disso, tu trabalhar em cima disso. No meio seria basicamente tu criar um input para ela ler aquele input e gerar ideias a partir daquilo. No final seria basicamente tu pegar o teu trabalho final e tu tentar gerar iterações em cima daquilo. Pra tu não ter que, digamos, fazer à mão todas as iterações. E tu pode colocar ela, na verdade, todos esses 3 pontos também ao mesmo tempo, o que é bem doido, mas ao mesmo tempo eu já testei. E é interessante ver que dá pra tu pular alguns pedaços que tu não gosta tanto, entende? Tipo, por exemplo, teve um caso que eu fiz que foi basicamente... Eu não sou muito o maior fã de pintar as coisas à mão, aquela coisa de pinturinha, sabe? Vamos misturar as cores e tal. Tanto que por isso que eu uso bastante 3D, eu prefiro... ter um pouco mais de, digamos assim, agilidade nessa parte. Mas a IA pode fazer isso por ti, ela pode preencher, digamos assim, tu bota uma silhueta, faz um input de silhueta ali, ela preenche a silhueta pra ti, claro que vai vir com várias deformações e incoerências, mas aí cabe a ti ter o teu olhar artístico e conseguir fazer em cima daquilo, mas ela já vai, digamos assim, te dar uns 50% pronto, assim, então... ganha um bom tempo com isso, entende? Total, cara, total. Isso também você vai sentindo dentro da sua prestação, né? Do que você fica mais confortável, do que você não fica mais confortável. E aí acaba também que você consegue ir direcionando até as captações, talvez, que você queira fazer, muito porque você se sente mais à vontade com uma coisa do que outra, né? Daí vai muito do tópico também, né? Por exemplo, teve um trabalho que eu fiz que... era muito de personagens. Eu não sou o cara de personagens, assim, digamos, né? Então eu acabei usando muito uma inteligência artificial para gerar os rostos e trabalhar em cima do rosto depois que já tinha pronto ali para não ter que desenhar do zero, mas ao mesmo tempo eu sabia que era um rosto que eu poderia usar, digamos assim, é basicamente uma coisa que não existe ali, né? Foi criada a partir dela. Sim. E trabalhar na parte que eu, sei lá, faço melhor, digamos, fazer um photobash por cima, adicionar detalhes, adicionar características, não ter que ficar me preocupando com a anatomia necessariamente, entende? Então, esse tipo de coisa é muito útil justamente para algumas etapas que tu demoraria demais ou
tu não tem tanta segurança ali pra fazer, sabe? Você não se sente tão confortável, né? Então, são coisas que dão pra misturar. Gostei. Viu, gente? Inteligência artificial é uma ferramenta. Vamos com parcimônia, mas vamos. Meninos, tem mais uma pergunta aqui pra vocês que eu acho que cara, sonho, eu acho que a maioria dos profissionais que escutam a Unhide, que fazem parte da Unhide, da comunidade da Unhide, é conseguir trabalhar para grandes clientes internacionais. Então, a minha pergunta é muito simples, muito direta. Quero começar com você, Jane, que fez trabalhos aí para Arcane, fez outros trabalhos aí para LoL, enfim. O que você acha, Januzito? E aí eu vou pro Marquito logo em seguida. Mas o que você acha que é necessário, tá? Tanto de postura profissional, portfólio, enfim, para conseguir trabalhar com esses tipos de cliente, conseguir ter esses tipos de projeto no seu portfólio. Como que foi a sua experiência até você conseguir, obviamente, atender esses clientes, e o que você acha que manteve esses clientes com você? Eu acho que tudo se resume a círculo de trabalho. Igual o círculo de amizade, só que esses daí você vai captando com o passar do tempo. Você passa um tempo da sua vida treinando habilidades de desenho, aí quando você já tá ok, você faz seu portfólio, começa a pegar uns clientes pequenos, mas ali é sua hora de realmente treinar as habilidades que você precisa como profissional, que é comunicação. Isso daí é a base de qualquer coisa, gente. Podia resumir tudo em comunicação. Se você sabe perguntar, responder, conversar, estar presente numa reunião, se virar para resolver um problema, antecipar problemas que você, não vai precisar resolver no futuro próximo. Esse perguntar muito, perguntar não ofende, realmente pergunta. Você fala, gente, eu preciso saber do tamanho, eu preciso saber da resolução, eu preciso saber para quando que eu preciso me organizar. Então isso é muito legal, porque é uma troca. Todo mundo que tá ali é ser humano, todo mundo ali é profissional, todo mundo normalmente vai se ajudar. É difícil encontrar umas carnes de pescoço. Normalmente o pessoal é legal, é muito gente boa. Então assim, vai sem medo, tá? Mas o que te faz cativar os clientes é realmente você ser uma pessoa legal e estar presente pro seu trabalho. Eu acho que é muito além de ter um portfólio lindo, assim, maravilhoso, tirar o fôlego, incrível. Porque se não tem ninguém vendo ele, dificilmente você vai arrumar esse trabalho dos sonhos, ou vai demorar mais para chegar lá. Então se você é visto, você é lembrado. Então apareça, sabe? Faz aí, além dos seus trabalhos, participa dos contests da Unhide, faça cursos e converse com pessoas daquele círculo, sabe? Esteja ali pegando amizades que uma hora elas vão lembrar de você, vão falar, olha, vamos chamar fulano que tá indo tão bem, eu vi o portfólio, eu vi o trabalho, vamos dar uma chance, vamos chamar pra cá. Eu acho que isso daí é o comecinho, assim. Sim. Se você se manter bem nisso, eu acho que os trabalhos grandes acabam aparecendo. Boa, perfeito, Januzito. E aí, Marquito, considerações? Bom, acho que assim, tu falou mais em relação a clientes grandes, né? Eu acho que é meio complicado a gente categorizar dessa maneira, porque no fim das contas, clientes, independente de ser internacional, nacional, grande, pequeno, eles são sempre pessoas com problemas, né? Não tô dizendo que, são problemáticos. Mas eu digo, do jeito que eu falei, parece muito errado. Não, mas eu vou entender. São pessoas... Deve entender. Todo mundo tem. São pessoas que têm problemas pra resolver e precisam de gente pra solucionar. Então, muitas vezes vai muito, que nem o Jane falou, de como é que tu te comunica, como é que tu te apresenta. E quando eu falo de se apresentar, não é só o que tu fala pra pessoa, mas até em questão de, por exemplo, presença online, o que tu posta no teu portfólio, qual que é a frequência que tu tem nas redes, como é que tu te comunica, qual é o tipo de conteúdo que tu coloca, assim, nesses lugares, qual tipo de conversa tu tem. Vai muito de uma postura que vai te ajudar a conseguir chegar nesses lugares. E, assim, participar de contest, participar de eventos, que agora, enfim, a gente tá voltando com os eventos finalmente. São coisas que vão conseguir te colocar, digamos, na mira dessas coisas. E, claro, existe muito uma questão de consistência do trabalho, que eu sei que não é uma coisa muito fácil, é uma coisa que é mais delicada, muitas vezes, de se falar, porque muita gente acaba ficando muito chateado no ponto de vista de, poxa, eu ainda não tô conseguindo, eu já tô, sei lá, X tempo fazendo isso, eu faço todo dia e ainda não veio. Mas às vezes não é tanto uma questão de tempo, entende? Às vezes é uma questão também de tu conseguir visualizar o que tá faltando. E muitas vezes não é algo muito... não é algo muito prazeroso de se fazer, sabe? Tu olhar pra tuas coisas, olhar pra
as coisas, digamos assim, de outros profissionais que estão mais tempo e são mais bem-sucedidos, fazer um comparativo, claro, primeiramente no nível técnico, mas também depois fazendo nesse nível um pouquinho mais pessoal, assim, entender como é que tu pode estar pecando de certa maneira para não estar chegando nesses lugares. Será que é uma questão, sei lá, às vezes também da localização, porque muitas vezes, dependendo do tipo de trabalho que tu quer pegar, tu vai ter que estar em outro local. Sei lá, se eu quero trabalhar com cinema, eu vou ter que, sei lá, talvez ir lá pra Los Angeles, sabe? Tipo, provavelmente ficando aqui vai ser mais difícil. Não que seja impossível, entende? Total. Mas tem que ter essas coerências, entende? Em relação ao que tu precisa pra conseguir aquele cliente, assim. Conseguir entender, se planejar também, nesse caso, né? Se planejar pra conseguir pegar aquele cliente, assim. O que ele precisa, como é que ele precisa resolver esses problemas dele. Ele precisa, sei lá, de um profissional de que tipo de perfil, como é que eu tenho que lidar com ele, como é que eu me comunico com ele da melhor maneira, assim, sabe? Então, acho que tem que levar em conta todas essas coisas, assim, não é uma coisa tão simples, tá? Mas eu acho que também a gente tem que ter um certo otimismo do ponto de vista de pensar que não é algo tão intangível, sabe? Aquela coisa que a gente pensa, ai, não consigo trabalhar pra fora, não consigo não sei o quê, só quem é muito bom, ou só quem não sei o quê. Eu acho que não, sabe? Acho que a gente tem até dentro da comunidade vários exemplos que demonstram que não é bem assim, sabe? Que muitas vezes existe sim um fator sorte, existe um fator tu ser a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, mas também tu pode, digamos assim, acrescentar a tua sorte, sei lá, aumentar as tuas chances de ter sorte, de certa maneira, sei lá, se tu conseguir seguir com esses outros, digamos, com essas outras boas práticas. Total, perfeito. Uma coisinha legal de falar pra vocês aí. Trabalha você no sentido de diferenciar você artista, você profissional de arte, porque eu vejo muita artista se machucando demais nesse processo, por ser a arte é aquele negócio assim, onde todo mundo que é doido se encontra, porque é uma forma de expressão. Então tem gente que é muito delicada, gente que é muito sensível e pode acabar se machucando muito nesse processo. Então tenta trabalhar essa maturidade emocional, porque é um trabalho. Ele vai te exigir muita coisa, diferente de sentar e criar alguma coisa legal, tá? Você vai ter que saber trabalhar sob pressão algumas vezes, vai ter que saber falar não, vai ter que saber negociar. Isso é importante, senão as pessoas não sabem nem como lidar com você como artista. Se você é muito excêntrico, muito diferente. E se você tem algum tipo de especialidade, sei lá, eu tenho autismo nível 1 de suporte. Fala pro seu cliente. Fala, olha, gente, eu tenho isso, essa é a minha condição, então é assim que vocês têm que lidar comigo. Porque não é nenhum problema, você só tem que saber se comunicar. E isso daí é pra tudo, sabe? Gente, eu tenho bipolaridade, então o dia que eu não responder um e-mail é porque talvez eu esteja ruim, eu tô no hospital, eu tenho um problema de saúde que não tem a ver com o emocional. Tudo é conversa. Tudo. Pra vocês terem ideia, vou fazer uma fofoca. Peguei um trabalho. Lá vem. Trabalho, 2 semanas atrás, com o pessoal de São Paulo. Muito legal eles. Eu fiz eles nunca me conheceram, né? Então, falou, bem-vindo, time, eu cheguei lá fazendo piada pra eles me pegar a vibe, né, da bagaceira. Aí... De quem era? Jânio por Jânio? É isso, né? Ser elegante e vulgar ao mesmo tempo. Aí, eu falei pra ele, eu mostrei, né, os primeiros rascunhos, opções de rascunhos lá. Aí, o diretor de arte entrou na call e falou assim, olha, não é que esses primeiros estão ruins. Tipo, a gente adorou. Mas, assim, você tem que entender. Olha, não fique... Eu falei, gente do céu, os primeiros tão ruins, vamos pra segunda parte. É isso, call terminado. Porque ele já ficou assim, artista, se eu criticar, ele vai espanar. Isso é muito ruim, porque reflete muito da nossa categoria de profissionais. Sabe? Ele ficou cheio de dedo pra falar que não tava bom. Eu já não tive paciência de ver ele falando. Falei, meu Deus, tadinho, esse homem tá traumatizado. Sim. Eu vou dar um abraço nele. Eu vou acalentar a alma desse ser. Eu falei, gente, calma, eu sou artista, mas calma, gente, não é assim. Não ficaram bons, é isso, vamos trabalhar mais. E acabou. Então, assim, trabalhem no emocional de vocês, porque é muito importante. Maravilhoso. Só acrescentando uma coisa, acho bem legal isso que tu falou, Jânio, porque a gente às vezes tem
uma tendência a achar de fora, assim, que tem que ter uma separação profissional do pessoal, mas a gente ainda tá dentro do mesmo corpo, então é meio inevitável que aconteça, digamos, dessas características da nossa pessoa vão influenciar na nossa profissão, sabe? Até uma coisa, de novo, fazendo um jabazinho aqui do curso, tem no capítulo extra, lá no finalzinho, que eu falo um pouquinho sobre a minha experiência em relação à ansiedade e frustração e como é que eu faço pra lidar com isso. Porque realmente, muitas vezes, isso pode acabar influenciando a gente nesse processo, seja de prospectar, de procurar novas oportunidades, como fazer o trabalho de fato, sabe? Da gente conseguir se entender, sabe? Pra conseguir desempenhar bem. Não tem como falar de outra maneira, sabe? Porque se a gente não consegue se entender bem, isso vai refletir em outras áreas da nossa vida, principalmente na área profissional, que é uma coisa que a gente tá todo dia fazendo e, digamos assim, faz parte do nosso ser, de certa maneira. Sim. E não adianta fugir dessa etapa, né, gente? Eu não vou falar que essa etapa, como vocês mencionaram, é a mais importante, mas é uma etapa, assim, absurdamente complementar a tudo que a gente aprende a fazer e estuda e fica criando, né, sei lá, fica criando de manhã até a noite, né? É isso. São etapas complementares da profissão. Exato. É isso. Amém, irmã. Meninas, para fechar, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Bate-papo maravilhoso. Sempre passa rapidinho quando a gente tá aqui gravando, conversando, batendo papo. Fica já a extensão de um próximo bate-papo. A gente pode falar, cara, tem tantos assuntos aqui que a gente pode aprofundar. A gente pode falar sobre negociação. A gente pode falar sobre conversas com o cliente, como lidar com essas... Conversando com o cliente, como lidar com os primeiros contatos com o cliente. Inclusive, pessoas, se vocês gostam dessas pautas, conta pra gente no Instagram ou conta pra gente no YouTube. Deixa a gente saber o que vocês estão interessados em ouvir aqui no Unhidecast. Mas eu quero que os meninos, por favor, tragam o seu Unhide Indica, que é alguma série, livro, filme, jogo, não sei, que vocês tiveram contato aí nos últimos tempos e que foi importantíssimo para a vida profissional de vocês. Então, Jânizito, você que já é da casa, vou deixar você começar com o seu Unhide Indica. Eu vou começar por uma série, não é recente, tá? Então vocês tem todas as temporadas que vocês precisam assistir na vermelhinha e chama Kingdom. É basicamente zumbis sul-coreanos de época. É isso que eu tenho pra dizer. Aí qual que é o diferencial? O carinho da produção. Vestuário, maquiagem, gestual do corpo. Aqueles atores lá estão de parabéns. Eu só não vou dizer que eu queria dar um abraço porque eles estão pintados zumbi. E assim, a história tem um plot legal. Então ela é muito boa de acompanhar. Muito legal. Pô, deem uma olhada. Inclusive tem um spin-off lá que é um filme que também é igualmente excelente. Perfeito. De game, Assassin's Creed. Assassino Kleber Valhalla. Assassino Kleber, porque eu sei que tá chegando outra aí, eu nem sei se eu vou ter tempo de jogar. O Assassino Kleber Valhalla tem que dar uma conferida, porque, assim, o pessoal que participou da produção fez com capricho, sabe? Gastaram tempo sentados pesquisando tanta coisa. E você vê tudo isso daí refletido no jogo. Mas eu não vou falar de Anéis do Poder ainda, não vou falar da Casa do Dragão, porque eu vou deixar isso daí pra outra a gente hora. tem que acabar de ver também, entender o que tá acontecendo de verdade ali, Exato. Né? Certíssimo, Jânizito. Muito obrigado pela sua participação. Vale lembrar que Jânio tem curso aqui na Unhide de Storytelling. Jânizito, quer contar um pouquinho aí, rapidamente para as pessoas, só para as pessoas saberem o que é o seu curso aqui? Vocês querem aprender a usar as imagens de vocês para contar história? É sobre isso o curso, tá? Eu vou passando ali de vestuário, cenário, personagem, para vocês aprenderem o que é a ideia, como que eu uso, que perguntas eu faço para extrair das perguntas ideias visuais e depois isso fica se retroalimentando. Porque você olha o que você desenhou, aí você faz mais perguntas, elas te dão a resposta, você desenha e fica indo. Seu projeto vai melhorando até o ponto que você fala, é isso. Aí você se abraça, toma um cafezinho à noite e vai dormir. Lembrando que Jânio também tá com a gente toda sexta-feira, 11 horas da manhã na Twitch da Unhide, twitch.tv/UnhideSchool. Vocês podem acompanhar as aulas gratuitas também que o Jânio tem lá pra vocês. Jânizito, muito obrigada pela sua participação. Você é incrível como sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, gente, por me receberem aqui. Olha que lady.
Olha que lady. Marquito, cara, muito feliz com a sua estreia aqui na Unride, não só no podcast, mas com esse curso maravilhoso que você tá trazendo pra gente. Já, talvez nessa altura do campeonato, que esse podcast sai do ar, sair ao ar, o curso já vai estar disponível na plataforma da Unride, mas por favor, primeiro o seu Unride indica e depois o jabá do seu curso. Tá, vamos lá. Pode ser mais de uma coisinha ou tem que ser só uma? Óbvio, você pode passar aqui horas indicando conteúdo interessante pro pessoal da nossa comunidade. Então tá, eu acho que, bom, uma delas não é nenhuma novidade, mas é uma coisa que eu só digamos assim, dei o luxo de conseguir ver finalmente agora, que foi a série original do Evangelion, que é um anime de 90 e, cara, nem sei, 90 e picas. Sim, 90 e tantos. Mas, tipo, 90 e tantos. Eu só parei pra ver recentemente, assim, a animação é muito bem feita, tudo é muito bem feito, o roteiro é de explodir cabeças, assim. E é sci-fi, né? Eu gosto de sci-fi, então não adianta, não tem como eu fugir disso, assim. A outra coisa também, que é uma produção legal, daí no caso seria um filme que saiu, acho que foi o início desse ano, que é O Homem do Norte, da Northman, que é do mesmo diretor da Bruxa, mesmo diretor do Farol. Também é um filme que tem uma produção absurda, assim, ele tenta fazer uma retratação ali daquele período dos vikings da maneira correta, né? Sem o chifre, sem aquelas coisas meio fantasiosas que o pessoal costuma fazer. Então, tem uma parte que acho que é filmada na Islândia, então, tipo, cara, é muito bonito tudo, o figurino, a ideia da história, tudo. Então, assim, vale a pena vocês darem uma olhada, assim. Feito. E o jabá do seu curso? Conta pra gente. Ah, é verdade, tem que vender o curso. Bom, gente, então, o meu curso ali de cenários detalhados em 3D e 2D, basicamente a gente vai passar, claro, sobre como é o processo todo de criar esse cenário que vai envolver essas duas técnicas, mas também a gente vai ter uma parte bem teórica e fundamentada em que a gente vai conseguir ter a compreensão de teorias da forma, assim, seja que envolve semiótica, gestalt, a questão mais de design de interiores, assim, como é que a gente aplica esses cenários e como é que a gente manipula, digamos, esses conceitos para tirar ideias interessantes, assim. Então, fora a parte prática, né, de botar a mão na massa nesses programas, também tem uma parte teórica bem, digamos assim, densa, que eu acho que o pessoal vai tirar um bom proveito e vai ser útil, e é uma coisa que eu acredito que é bem atemporal, assim, independente de programas que a gente estiver usando, porque a gente nunca sabe, né? Ainda mais com inteligência artificial, daqui a pouco a gente nem mais tá usando Photoshop, sei lá. Tá todo mundo usando só Midjourney. Tem outras inteligências que vão vir, o próprio Photoshop vai virar daqui a pouco uma inteligência artificial completa, não duvido Exatamente. nada. Ele vai criar uns filtrinhos dele, com certeza. Ele já tem algumas coisas, né? Usada para rostos, filtro neural, mas... exato, exatamente. A gente vai criar falando. O pessoal não vai ficar atrás dessa história. Exatamente. Já pensou assim, ó, viagem rápida, eu prometo pra vocês. A tecnologia evolui num ponto gigante, assim, que você só cria falando frases. Mas, Jânio, A gente já faz isso. Pensa comigo uma coisa. Desculpa te cortar, mas se eu pegar e botar no Google aqui e pedir pra ele ler, digamos que quiser escrever o que eu tô falando e, sei lá, botar isso só no prompt do Midjourney, ele já tá fazendo isso, não? Aí imagina você fazendo isso de uma maneira tão orgânica que isso sai do digital. Daí o Neuralink, né? Como é que é? O teu chip na cabeça que o pessoal fala. Ai, gente, pronto. Até chegar ao ponto em que uma única pessoa fale assim... Haja luz. Mas não vai demorar não, Jânio. Isso aí é só de tempo ao tempo. Se a gente sobreviver isso tudo que tá acontecendo, é só uma questão de tempo. É isso. Ser chipado todo mundo. Sim, é isso. Exatamente. Vai ser incrível. E assim fomos criados, né, gente? Na verdade é isso. Nada novo sob o sol. Marquito, anotado suas dicas. Mais alguma coisa? Eu acho que por hora é isso aí. Eu queria só agradecer poder participar aqui no podcast. Uma honra. E outra hora que vocês quiserem que eu apareça por aqui, seja falar sobre concept arts, ou, enfim, falar sobre essas questões mais relacionadas à profissão artista no geral, assim, como ser profissional, como lidar com clientes, ou até mesmo falar questões mais pessoais, assim, como é que a gente lida com ansiedade, como é que a gente lida com frustração, coisas que são rotineiras para todo mundo, mas que às vezes a gente acaba deixando passar em lugar de outras coisas mais sérias, entre aspas, né? Porque isso é tão sério quanto, na minha opinião. Sim. Bom, vocês podem me chamar daí.
Já quero esse Unhide aí, viu? Sim, eu também. Sim. Pessoas, maravilhoso, meninos. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Vou anotar todas essas pautas pra gente criar, assim, dentro disso. Lembrando, vocês todos que estão escutando o Unhidecast a cada 2 semanas pra vocês não perderem nada. Lembra de mandar esse episódio pra sua comunidade, pros seus amigos, pra galera que também vai curtir esse assunto. Lembrando também que o Unhidecast está disponível nas principais plataformas de podcast, no nosso canal no YouTube e na nossa plataforma linda, unhideschool.com. Combinado? Beijo pra vocês, a gente se vê em breve e tchau, tchau. Tchau.